Em um universo onde todos dominam a magia, um jovem chamado Will sonhava em se tornar um grande feiticeiro. Mas infelizmente, o Will não tinha nem um pouco de magia. E enfrentando as zoações e olhares de desprezo de seus colegas e professores, o Will se sentia um inútil. Mesmo assim, continuava a lutar por seu sonho, empunhando uma espada como o único guerreiro em um mundo de magos, buscando chegar ao topo do mundo da magia, para cumprir uma promessa feita a uma garota especial. Monarca, junte-se a mim nessa jornada, porque esse episódio tá insano. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like, para ajudar a gente a alcançar a meta de 500 inscritos. Agora bora pro vídeo. A Academia Mágica, Higarden, era o local onde o talento mágico era topzera, mas tinha um garoto sem muita habilidade tentando se destacar. Ele estava sempre na masmorra, eliminando monstros com sua espada, mesmo sem ter magia. Um dia, durante uma aula, o professor Edward, que era um pé no saco, chamou Will com um monte de insistência porque o garoto estava meio aéreo. Depois de pegar a atenção de Will, pediu para ele fazer uma chama com seu catalisador e ficou frustrado quando Will não conseguiu, o que fez a galera cair na risada. Edward, um verdadeiro chato, comentou que era triste ver um aluno que mal conseguia fazer magia básica. Segundo ele, Will parecia mais um teórico que só sabia anotar as coisas, sem chance de ser útil. Mas aí, um garoto mandou uma chama perfeita, que Eduardo estava esperando. Eduardo então mandou Sion se controlar, e Sion, bem debochado, disse que só estava tentando ajudar, porque Will não estava na sua melhor forma. Eduardo então explicou que nesse mundo, a magia era o poder absoluto, e os heróis eram todos os magos. Se você não tinha talento como Will, não deveria nem estar ali, porque só tinha espaço para os sábios e para os sonhadores que conheciam seus limites. Após a aula, a galera começou a usar o Will, e Sion perguntou se ele não tinha vergonha de ir para a masmorra caçar monstros fracos por crédito. Colette, um amigo de Will, mandou parar com isso e defendeu seu amigo, dizendo que ele era mais legal e esforçado. Colette ainda falou que bondade e esforço não iam fazer de Will um grande mago, e que o sonho dele de ser um mago famoso era meio impossível. Quando saíram, Colette disse para Will ignorar os insultos e que tinha algo estranho com o professor. Will se achava sortudo por ter Colette se preocupando com ele, o que deixou a garota meio envergonhada. Ela respondeu que bajulação não ia levar a lugar nenhum. A garota pergunta se ele sempre fala isso para todo mundo, e o moleque acaba pedindo desculpas. Ele explica que desde pequeno a galera ensinou ele a elogiar as meninas, o que deixou a garota ainda mais sem jeito. Ela pensa que, como uma filha de família de nobre, mesmo que seja só um nome, não deveria perder a compostura. Ela nota que Will está olhando para o céu, e ele comenta que o dia está incrível. Ela concorda, e enquanto observa o céu, fala que os magos mais top, os Magia Vendors, sempre estavam lá em cima defendendo o céu. Isso faz ela lembrar que há muito tempo ninguém sabia nada sobre o céu e viviam na escuridão, apavorados pelos invasores celestiais. Mas aí 5 magos mudaram tudo, repelindo os invasores e criando um selo no céu, que trouxe paz ao mundo. Esses caras ficaram conhecidos como Magia Vendors, um título que no futuro só os mais fortes conseguiam, e todo mundo sonhava em alcançar. Colette pergunta se ele acha que a varinha da donzela de gelo, a Albus Lina, também estava cuidando de tudo. Will confirma e diz que com certeza ela deve estar sentada perto de uma janela, o que faz ele lembrar do passado e de sua amiga. Eles estavam conversando sobre o sol e a lua, e a garota comentava sobre como o vermelho do entardecer era incrível em outros lugares. Ela dizia que se um dia eles chegassem no topo da torre e se tornassem Magia Vendors, poderiam ver o pôr do sol de perto. Eles prometeram fazer isso juntos, mas infelizmente foi só uma promessa de criança. Eupharia, com seu talento de sobra, virou a Magia Vendor mais jovem da história e subiu para o topo da torre, enquanto Will, sem muito talento, acabou ficando para trás. Mas ele não podia abandonar a promessa. Para realizar seu sonho de estar ao lado de Eupharia, ele continuou batalhando. Mais tarde, o professor Walker deu uma bronca em Will por ir à masmorra sem permissão, e ainda por cima ter ido sozinho até o 7º andar. Mesmo assim, ele deu 2 créditos pela criatura que Will derrotou, deixando o garoto animado. O professor perguntou se Will ainda não tinha desistido de se tornar um Magia Vendor. Will questionou se isso era um erro, e Walker explicou que antes de subir a torre, era preciso avançar para o Instituto Superior, que exigia muitos créditos em escrita de feitiços e praxis. Como Will não podia usar magia, nunca ganharia créditos em feitiçaria. Will respondeu que por isso ele estava focado em praxis, coletando créditos na masmorra. O professor lembrou que já tinha dito várias vezes que avançar só com praxis era quase impossível, principalmente para quem não sabia usar magia. Mesmo assim, Will estava determinado. Então o professor repreendeu novamente, dizendo que ele precisava ganhar 4 créditos até o final da semana.
para não pôr sua formatura em risco. Will ficou desesperado, procurando freneticamente nas suas anotações por monstros que valessem 4 pontos. O professor mencionou um Baskerville, que dava 4 créditos no 6º andar, e que um aluno teórico ainda não tinha derrotado nenhum. Will ficou tão animado que quase deu um pulo e abraçou o professor, enquanto Sion, ouvindo a conversa, decidiu que ia atrás do monstro para se livrar daquele fracassado sem talento. Naquela noite, Will e Kiki, sua gata, foram para a masmorra. Will estava confiante, já que tinha enfrentado Baskerville antes, mesmo com algumas memórias ruins. Mais adiante, Sion e sua turma se preparam para enfrentar o monstro antes que o inútil chegasse, só para garantir que ele fosse expulso por falta de créditos. Um dos caras perguntou se isso era realmente seguro, o que deixou Sion incomodado, mas o outro garoto disse que Sion era da elite e não era bom mudar o foco. Enquanto caminhava, Sion pensava que um cara que não sabia usar magia não deveria nem comentar sobre magia Vendes, e a presença do Will o irritava ainda mais. Ele se surpreendeu quando o monstro jogou o corpo do seu amigo para longe, com apenas um soco, fazendo o outro amigo gritar de medo. Isso chamou a atenção de Will, que correu para ver o que estava acontecendo, e encontrou um sentinela maligno, um monstro de 10 créditos, que deveria estar bem nas profundezas da masmorra. E além disso, Sion, que estava tomado pelo pavor, ataca o monstro desesperadamente, mas percebe que sua magia não surtia efeito algum na criatura. Sem dúvida, ele não teria a menor chance. Mesmo assim, Will hesita, se perguntando se realmente deveria ajudá-lo, considerando quantas vezes Sion o havia zombado e humilhado diante de todos. Talvez o melhor fosse apenas fugir, mas então Will escuta a voz de Elfaria, ecoando em seu peito, lembrando-se do momento em que ela disse saber que ele era alguém gentil e o mais corajoso de todos. Ela lhe deu aqueles óculos que sempre carregava. Will, mesmo acreditando que ela estava enganada, pois tudo o que ele queria era ser digno dela e ficar ao seu lado. Ele se sentia apenas um cara comum e sem valor. Quando Sion estava prestes a ser derrotado, Will bloqueia o golpe de uma criatura e declara que por isso se tornaria uma espada solitária. Enquanto isso, Edward corre até Walker, preocupado com Sion e seu grupo, que foram para a masmorra sem permissão. Ele pede ao professor que use seu familiar para encontrá-los, deixando Walker preocupado, que então pergunta em qual andar o garoto poderia estar. Edward responde que seria no 6º andar. O professor fica calmo e comenta que nesse caso não há necessidade de se preocupar, afinal Will estava presente e usou sua magia que mostrava o garoto lutando bravamente contra a criatura. Will atacava sem hesitação, desviava dos golpes esmagadores da criatura e com sua velocidade incrível acertava o monstro, o que fez Sion questionar o que estava acontecendo ali e se aquele era realmente o mesmo Will. Até Edward não podia acreditar no que estava vendo. Walker então menciona que Will era um verdadeiro irregular, com uma força sobre-humana que nenhum mago poderia ter, além de ter um físico tão forte quanto o de um anão, e ainda acima de tudo, uma intuição excepcional para entender as estratégias do inimigo, depois de vê-las apenas uma vez. Will arranca o braço do monstro, enquanto o professor continua falando que embora Will não pudesse usar magia, nesse mundo cheio de magias, ele era o único guerreiro capaz de, com um golpe de sua espada, superar até mesmo um raio. Com a própria espada do monstro, Will corta seu ataque de baforada e o elimina. Após o combate, ele vai até Sion e pergunta se ele havia se machucado, o que deixa o menino furioso. Edward fica indignado, considerando aquilo impossível, e não aceita que alguém que não consegue usar magia tenha conseguido superá-lo. No dia seguinte, Will leva os restos do monstro para o professor, que lhe dá 10 créditos, deixando o garoto animado. 5 anos atrás, Will andava pela academia, triste e desolado, enquanto seus colegas falavam mal dele e o ignoravam. O professor Walker o leva até a diretoria. Lá, a diretora entrega um punhal ao menino. Rapidamente, Will afasta o professor do perigo e começa a destruir os ciclos de magia com o punhal. Com maestria, ele destrói um atrás do outro, sem chance deles se ativarem. Walker fica espantado com o talento de Will. A diretora começa a rir, dizendo que deixará o menino frequentar a academia. Mesmo ele não podendo usar magia, poderá lutar com a espada. Will pergunta se um dia poderá subir a torre, e se for forte bastante, será que poderá ir até sua amiga. A diretora fala vagamente se essa é a vontade dele, então ele conseguirá um dia. Após eles saírem, a diretora se pergunta se uma espada poderá se tornar uma varinha. De volta ao presente, Walker está explicando que para subir a torre e se tornar uma magia Vender, existem etapas a ser seguidas. Ele explica que existem 2 maneiras de subir. Uma é criando uma magia nova, e a outra é conseguir 7.200 créditos na academia, mas apenas poucas pessoas conseguiram entrar com a primeira maneira, e que a grande maioria dos alunos
precisa juntar os créditos. Então ele solta um grito, falando que a turma toda corre o risco de ser reprovada. Após a aula, Will está triste carregando os livros, e sua amiga Colette se junta a ele. Ela fala que ouviu dizer que a aula do professor Walker foi dureza. Will diz que ele foi muito rigoroso com todos, mas ele o acha muito gentil, por dar aulas de reforço para todos que precisam de créditos, já que os outros professores não fazem isso, e o professor Edward jamais daria aula extra. Logo à frente está Sion e seus amigos. O mais fraco diz a outros alunos que Sion derrotou sozinho um sentinela maligno, que valia 10 créditos, dizendo que isso vai fazer Sion subir no ranking dos melhores da escola muito rápido, enquanto Sion, sentado, pensa em como um perdedor conseguia derrotar um monstro tão poderoso sem usar magia. Nisso, o Will vem passando com Colette. Sion, espumando de raiva, vai em direção ao Will, empurrando quem está no caminho dele. Segura o moleque pela camisa e fala que não acredita como um perdedor sem talento, mas Colette vem na direção deles, o impedindo de terminar de falar. Se contém e vai embora. Will pega seus livros e Colette pergunta o que houve entre eles. O moleque apenas fala que nada aconteceu. Já na sala da diretora, Edward quer que Will seja expulso da academia e continua falando que ninguém pode superar a magia sem poder usá-la. A diretora então traz o caderno com os registros dos alunos e que, se ignorasse o fato dele não poder usar magia, com suas notas excelentes, ele poderia virar um curandeiro em vez de ser um magia vender, afirmando que há muitos outros caminhos para ele. Edward, com raiva, diz que o moleque não quer outro caminho, além de se tornar um magia vender. A diretora então aconselha Edward a fazer um teste com o moleque. Caso Will não passe, Edward fará o que quiser com ele. Edward dá um sorriso maligno e adora a ideia. Enquanto isso, Will está com Colette, pegando seu material de estudo. A menina vê a espada do moleque em seu armário. Ele explica que a deixa guardada porque não tem permissão de andar com ela na academia. Eles vão para a biblioteca estudar. Lá, Will está focado em seus estudos. Colette diz que ele não precisa estudar tanto, já que suas notas são muito boas. Mas o moleque afirma que não pode perder um crédito sequer. Além disso, ele está estudando sobre a raça dos anões e gosta de entender como eles se sentiram no passado. Ele fala que os anões nunca recuaram, nem mesmo diante da magia mais poderosa. Então Edward, um pé no saco, chega e atrapalha a conversa dele, chamando o moleque para uma sala de teste. Soltando uma piadinha, Edward diz que vai dar uma aula extra só para ele. Com um sorriso de vilão, ele fala que irá testar o valor de Will e já começa lançando uma magia para pegar a atenção do moleque. Ele fala que Will deve apenas acertar um único golpe nele. Se querer se recusar, não é uma opção, mas se o acertar, ele dará 5 créditos pelo feito, e se falhar, ele será expulso. E com um ar de superioridade, diz que quem não tem talento não deveria nem olhar para os magia vendo. Então lança uma magia no moleque. Ao mesmo tempo, o Walker entra na sala da diretora. Sem falar nada, a diretora mostra o Will lutando contra Edward. Ele fica surpreso e pergunta o motivo deles estarem lutando. A diretora fala que ele está realizando um teste e que o Walker estava proibido e impedido, já que uma vez o Walker fez a diretora reconhecer o Will. Enquanto Edward ataca o Will sem parar, a diretora continua falando que esse teste é para provar se o Will é digno de se tornar um magia vender. Walker diz que isso não é justo, já que Edward uma vez conseguiu chegar ao topo da torre, estando em um nível absurdo. Edward explode uma magia, fazendo Will ser jogado para longe. O moleque começa a correr, fazendo várias cambalhotas, para chegar mais perto e atacar com uma voadora, que é bloqueada por uma barreira mágica. Edward lança um raio, jogando o moleque pro alto. Ao mesmo tempo, já lança uma magia gigantesca atrás de Will, o acertando com toda a potência, fazendo o moleque cair e ficando quase sem consciência. Edward mostra sua superioridade apenas limpando seu casaco, enquanto Will tenta se levantar, mesmo ferido. Para humilhar ainda mais o garoto, Edward diz que só vai usar 2 magias básicas. Uma são as chamas negras para queimar o moleque e a outra é a barreira mágica para se defender dos ataques selvagens de Will. Se sentindo maioral, Edward cita uma doutrina mágica que fala que para alguém alcançar as 1000 magias, primeiro deve se esforçar para dominar uma única magia, mas que é impossível para Will, e lança dezenas de círculos mágicos sobre o garoto. Will começa a correr tentando escapar das magias, mas sem sucesso. São várias ao mesmo tempo o acertando sem parar. O moleque cai de cara no chão. Will, desesperado, começa a pensar que não tem como vencer e diz para si mesmo que se estivesse com sua espada, teria uma chance, e que a gata de Will consegue chegar até onde Colette está, e fica arranhando o armário de Will atrás da espada do moleque. Colette percebe na hora que Will estava com problemas. Will está deitado no chão, enquanto Edward vem em sua direção, falando que se Will não consegue superá-lo, jamais conseguirá se tornar um magia vender.
e começa a falar da rebelião de 10.000 anões e pergunta ao moleque quantos magos foram suficientes para acabar com a batalha. Will tenta se levantar, mas o professor pisa na cabeça do moleque e dá a resposta falando que apenas um mago balançou sua varinha e acabou com todos, afirmando que uma espada nunca superará uma varinha e manda o moleque abandonar seu sonho. Will, irritado, se levanta e fala que mesmo assim quer se tornar um magia vender, se afastando do professor. Will pega seus óculos e fala que o motivo que o faz continuar é que ele quer estar com a pessoa que ele ama, e afirmando que quer cumprir a promessa que fez a Elfária. Eduardo fica irado, perguntando como que apenas um amor tolo vai levar o moleque a alcançar o topo da magia. Os olhos de Will brilham e afirma que ele vai ver o pôr do sol com Elfária. Nesse momento chega Colette e joga a espada para Will. Ele agradece rapidamente, coloca os óculos e olha com convicção para Eduardo. O professor não perde tempo, já lança uma magia, mas dessa vez é diferente. Will corta a magia como se não fosse nada. Eduardo não deixa Will descansar e já manda mais uma vez dezenas de magias contra o moleque. Will está com medo por enfrentar alguém tão poderoso. Seu corpo treme, ele quer fugir dali, mas sua determinação é forte e corre em direção a Eduardo, enquanto as magias o atacam. Porém, ele não para e continua correndo, aproveitando para falar da rebelião dos anões, onde o único general ficou de pé e conseguiu acertar um único golpe no mago. Em homenagem à bravura do anão, a raça dos anões foi reconhecida. Will corre e contra-ataca o professor, lançando duas pedras como distração. Então ele vai em linha reta. O professor já lança várias magias sobre o garoto, mas o moleque pula para o alto, aproveitando o ponto cego e quebra a barreira mágica em um instante. Ali mesmo, Will leva sua espada contra o professor, o acertando no rosto, enquanto Eduardo aponta sua varinha contra o garoto já sem forças. Eduardo então vai embora, falando que Will ganhou 5 créditos. Quando Colette chega, o garoto exausto perde a consciência em seu colo. Walker começa a falar das escolhas dos ataques de Will, e a diretora fala que o garoto foi destemido bastante para realizar um ataque que superou a magia. Will lembrava daquele dia como se fosse ontem. Elfária, sempre tão confiante, virou para ele e disse que ele era mais corajoso do que imaginava. Antes de ir embora, entregou seus óculos para ele. Will apertou o objeto com força, sentindo o peso das palavras. Não era só uma despedida, era uma promessa não dita. Ele sabia que, mesmo sem magia, iria atrás dela. Ninguém ia impedi-lo. Eles tinham feito uma promessa de ver o pôr do sol juntos, e ele não ia quebrar isso de jeito nenhum. Elfária ficou surpresa com a atitude, mas agradeceu de coração. Will só conseguia observá-la se afastando, até que suas lágrimas começaram a cair, mas ele decidiu, aquela seria a última vez que ele se sentiria fraco. No presente, o garoto estava levando a vida como podia, entregando jornais pela cidade, com sua fiel parceira, a gata Kiki. Entre um tropeço e outro, ele quase perdeu todos os jornais, mas conseguiu pegar tudo no ar, no estilo ninja. Só um jornalzinho foi pro chão, e foi exatamente esse que chamou sua atenção. A manchete falava que Elfária tinha criado uma nova magia, a 12ª. Ela não parava de surpreender. Will abriu um sorriso de orelha a orelha, mas a parada ficou séria quando ele leu o resto. Elfária tinha mandado uma missão para a academia. Ele correu para o dormitório e já entrou com tudo, sem pensar 2 vezes. E já pediu para o amigo criar um item mágico para ele na mesma hora, pois ele não tinha tempo a perder. A missão era coletar núcleos de um monstro chamado Andarilho Congelado, lá no quarto andar da masmorra. Claro que era difícil, mas quem disse que ele ia recuar agora? Ele tinha uma promessa a cumprir. Seu amigo soltou uma risada e entregou 4 bombas de magia, conhecidas como artifícios. Will agradeceu pelo presentão e saiu, mas o amigo não deixou barato. Enfiou um pão na boca dele, lembrando que o garoto ainda não tinha tomado café da manhã. Dentro da masmorra, a galera já estava na caça, coletando núcleos dos monstros. Will decidiu ir mais fundo, já que aquela área estava lotada. De repente, um tremor tomou conta do lugar. Era Sion, detonando um monstro com sua magia poderosa. Ele parecia insatisfeito, reclamando de enfrentar criaturas tão fracas. Will ficou impressionado com o poder que Sion emanava, e então ele se afastou para um local mais seguro. Descendo um penhasco, ele avistou 3 monstros atacando uma jovem. Colocou seus óculos e saiu em disparada, pulando em uma pedra e ganhando impulso. Com um movimento ágil, cortou um dos monstros com facilidade. Em um piscar de olhos, derrotou os 3 como se fosse um treino. A garota ficou boquiaberta com o que acabou de acontecer. Will, preocupado, perguntou se ela estava machucada. Ela confirmou e agradeceu por ter a salvo. Ele se apresentou e perguntou o nome dela. A jovem respondeu que se chamava Iris
instantes antes de seguir adiante. Na academia, o professor Walker estava explicando que criar uma nova magia nesse mundo era um feito grandioso, quase como ganhar um passe direto para a torre. Não importava a idade ou status, quem conseguisse virava lenda. As magias sempre levavam nomes ligados a quem as criava, ou palavras que os representassem. Ele deu o exemplo da magia do professor Eduardo, que tinha uma conexão com um mago antigo. A turma começou a murmurar, achando que criar uma nova magia era praticamente impossível. Uma garota perguntou ao professor se isso fazia de Elfária um gênio. Ele confirmou, dizendo que Elfária estava prestes a entrar para a história, por ter criado 12 feitiços originais. A turma não parava de comentar sobre como ela era incrível. Até Colette achou a ideia impressionante, mas sua amiga cutucou, dizendo que agora ela tinha uma rival no amor com Will. Colette perdeu a calma e disparou que isso era impossível. O professor mandou elas calarem a boca, porque estavam atrapalhando a aula. As duas pediram desculpas, mas Colette ficou pensando o que Will estava fazendo na masmorra. Dentro da masmorra, Will e Iris estavam caminhando lado a lado. Ela, com aquele jeito direto, soltou que ele era o famoso perdedor, que não podia usar magia e não tinha talento algum. Will ficou meio sem graça, mas continuou. Perguntou se andar como um perdedor não a incomodava. Iris respondeu de forma surpreendente, dizendo que não poderia menosprezar quem a salvou. Will ficou sem palavras. A garota falou sobre o seu desejo de ajudar quem estava na torre e saiu correndo na frente. A mente de Will viajava. Ele lembrava que ninguém conhecia o verdadeiro céu. O mundo estava escondido sobre as energias mágicas dos Magia Venders, criando uma ilusão no céu. Quando a barreira caísse, tudo seria tomado pela escuridão e pelo caos. Os alunos tinham que se esforçar para atender os pedidos dos Magia Venders, acreditando que isso ajudaria a proteger o céu. Iris interrompeu seus pensamentos, dizendo que já tinha encontrado Elfária. A maga estava cercada de monstros e, num ato impressionante, congelou todos de uma vez, ajudando Iris a se levantar. Isso fez com que a admiração dela por Elfária aumentasse ainda mais. Will se virou de costas, tentando esconder sua própria insegurança. Iris então usou sua magia para ver se havia algum monstro por perto e perguntou o que ele estava fazendo. Ele explicou que estava rastreando os monstros que passaram ali e percebeu que um bem poderoso tinha acabado de passar. Continuaram em frente e Will preparou suas bombas de magia, falando sobre como conhecimento e sabedoria eram importantes, mas que a experiência compensava o que faltava na masmorra. Ao chegar em um vão amplo, um boss caiu do teto. Will se lembrou de transformar o desconhecido em conhecido e, em um reflexo rápido, pegou Iris e se afastou do impacto. Ele estava acima do monstro, enquanto Iris observava o monstro. Era um Rex congelado, um monstro que valia 6 créditos. O boss soltou uma baforada gelada, mostrando quem mandava ali, e atacou com um raio de gelo. Will desviou e o raio congelou tudo que tocava. Ele deixou Iris no chão, mas ela gritou que ele não podia enfrentar aquele monstro, já que ataques físicos não funcionavam. O único jeito de derrotá-lo era com magia à distância. Will, confiante, decidiu mostrar que podia superar o boss. Prendeu uma parte do gancho em sua mão e partiu para cima. O boss lançou seu raio e Will pulou, correndo para trás dele, desviando das pedras que caíam. O garoto passou por baixo do monstro, que atacava em todas as direções. Iris se escondeu em uma gruta enquanto Will continuava. Ele olhou para o monstro e lançou um item mágico sobre ele. O boss, furioso, disparou outro raio de gelo. Will avançou, se posicionando embaixo dele, amarrando suas costas. Com um movimento ágil, pulou por cima da cabeça do monstro, prendendo mais uma parte e rapidamente segurando suas pernas. O monstro, irado, começou a disparar para todo lado, mas já estava completamente imobilizado. Will pulou na frente do boss, que se preparava para atacar com seu golpe mais poderoso. O garoto, com pose de protagonista, sentiu o frio do poder do monstro, mas ativou o item mágico. Uma chama correu pela corda até a bomba, explodindo o monstro em pedaços. Will ficou surpreso com a força do item mágico do seu amigo. Iris observava com uma expressão de choque que rapidamente se transformou em um olhar assassino. Pensou consigo mesma que os rumores que ouviu eram bem diferentes da realidade e se perguntava como ia reportar isso a seus superiores. Nesse momento, Will ergueu o núcleo do boss e disse que agora podiam ir embora. Ela voltou à sua personalidade doce e concordou. Mais tarde, dentro da torre, Iris começou a mudar sua aparência, pensando que Will tinha um potencial incrível para a batalha, mesmo sem usar magia. Ela entrou em um salão onde os Magia Venders estavam reunidos. Abaixou a cabeça e perguntou se podia falar com eles. O Magia Vender do Fogo a recebeu, dizendo que não havia problema. Eles estavam ali apenas de fachada. Se a barreira fosse rompida naquele momento, o mundo estaria em apuros. O Magia Vender do Raio comentou que os invasores celestiais estavam apenas observando, já que sua força era gigantesca. O Magia Vender do Vento completou que precisavam de novatos para o dia do destino final. O do Raio perguntou se a garota
encontrou alguém forte. Ares, cheia de esperança, falou sobre um garoto interessante chamado Will, que não usava magia, e o recomendou para um cargo na torre. As reações foram rápidas e opostas. Dois dos Magia Vendors rejeitaram a ideia, enquanto apenas um achou interessante. O do vento disparou que não queria mais pessoas fracas ao seu lado. O do raio se manifestou, dizendo que os Magia Vendors eram muito rígidos em suas ideias. O do vento não deixou barato, chamando ele de bárbaro sem lei, e já se preparando para atacá-lo. O do fogo interveio, batendo as suas mãos e dizendo que não havia necessidade da briga, pois o grande festival de magia estava chegando, e apenas os dignos passariam. Aqueles que não conseguissem, simplesmente teriam chegado ao seu limite. O do rádio, impaciente, perguntou se a reunião sem sentido tinha acabado, e saiu, seguido pelo do vento e o do fogo. Assim restaram apenas Elfaria e Ares. Ares, curiosa, perguntou se o jovem que Elfaria mencionou era tão interessante quanto parecia. Elfaria sorriu, criando um cristal de gelo, enquanto dizia que estava ansiosa para ver Will. E assim, encerramos o terceiro episódio. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou, não se esqueça de dar aquela força. Deixa o like e se inscreva para ajudar a gente a alcançar a meta de 500 inscritos. Então é isso, meu parceiro. O vídeo fica por aqui. Falou e até a próxima.